A doença de Crohn é uma inflamação crônica que pode atingir qualquer região do tubo digestivo. Conheça suas características. Embora possa atingir qualquer região do tubo digestivo, desde a boca até ao ânus, regra geral, localiza-se no último segmento do intestino delgado e no intestino grosso. A inflamação pode estender-se a todas as camadas da parede digestiva, com formação de úlceras. Além disso, pode não ser contínua, ou seja, podem intercalar-se áreas inflamadas com áreas saudáveis. Quando se manifesta a doença de Crohn, nas pessoas com doença de Crohn, alternam-se períodos ativos da doença, com períodos em que não estão presentes quaisquer sintomas, que podem durar meses ou anos. Não é possível prever a ocorrência de nenhuma destas fases, nem a sua duração. A inflamação associada a novos episódios da doença pode ocorrer no mesmo local, ou próximo das anteriores, podendo também atingir outras regiões. Quem pode ser afetado pela doença de Crohn? Embora possa afetar pessoas de qualquer idade, na maioria dos casos, a doença de Crohn é diagnosticada nos adultos jovens. A sua incidência é semelhante nos homens e nas mulheres, é superior nos fumadores, e é possível que exista alguma predisposição genética associada à sua manifestação. Quais são as causas da doença de Crohn? A causa da doença de Crohn não é conhecida. No entanto, são identificadas como causas possíveis: alterações do sistema imunitário, uma infecção por micro-organismo desconhecido, uma reação a certos alimentos. Nas pessoas com doença de Crohn, as alterações imunitárias são comuns. Por isso, embora não esteja completamente esclarecido se são causa ou consequência da doença, considera-se mais provável que esta seja provocada por essas disfunções associadas a efeitos ambientais. Desta forma, a doença de Crohn é considerada uma doença autoimune. Independentemente da sua causa, na doença de Crohn, é induzida uma reação incorreta e exagerada do organismo, através de um processo inflamatório crônico. Esta reação se deve a compostos de origem alimentar ou outra, que estejam presentes no tubo digestivo, e que, embora inofensivo, não são reconhecidos como tal. Quais são os sintomas da doença de Crohn? Dado que a doença de Crohn pode atingir qualquer porção do tubo digestivo, os sintomas são variáveis e estão relacionados com a localização da doença. Os mais comuns são diarreia, dor abdominal, febre, perda de apetite, perda de peso. No entanto, em virtude das complicações possíveis e comuns da doença de Crohn, tanto a nível digestivo, estenose, fístulas, abscessos, fissuras anais, como em outras localizações, podem estar presentes diversos sintomas, como obstipação, fadiga, dor anal, hemorragia retal, sintomas de obstrução intestinal, fezes contaminadas com sangue, deficiências nutricionais, dores articulares, lesões da pele, sintomas associados à presença de cálculos renais e de cálculos biliares, alterações oculares, entre outros. Em crianças com doença de Crohn, podem também ser evidentes atrasos do crescimento. Os sintomas presentes, bem como a sua gravidade, podem variar nos episódios sucessivos da doença. Como se diagnostica a doença de Crohn? O diagnóstico da doença de Crohn é feito com base na história clínica do paciente, nos sintomas presentes, em exames adicionais que se considerem necessários. Entre estes, poderá ser aconselhadas exames de sangue, que podem sugerir a existência de uma inflamação, exames de fezes, que podem revelar perdas de sangue, radiografias com contraste, para localizar zonas de inflamação, úlceras ou estenoses. E para ajudar a determinar a sua gravidade, colonoscopia para visualizar o interior do cólon, verificar a distribuição e gravidade da inflamação, das lesões, detectar complicações possíveis, e ainda, recolher amostras que permitam confirmar o diagnóstico. Como se trata a doença de Crohn? Não existe um tratamento curativo para a doença de Crohn. Assim, o tratamento desta doença
tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos doentes, através do tratamento dos sintomas, mantendo e tentando prolongar os períodos em que estes não se manifestam. O tratamento da doença de Crohn varia de acordo com a localização e gravidade das lesões, a existência de complicações, fístulas, estenoses, obstruções, entre outras, a presença de manifestações extraintestinais, a resposta a tratamentos anteriores. Nos casos mais rápidos e nos períodos de alívio dos sintomas, pode mesmo não ser necessário qualquer tratamento. Como via de regra, a abordagem de tratamento da doença de Crohn é feita com medicamentos. Desta forma, procura-se combater os sintomas e, simultaneamente, evitar efeitos secundários que possam estar associados a tratamentos de longo prazo. Quando o tratamento farmacológico não é eficaz, nos casos mais avançados ou graves da doença, e, especialmente, quando estão presentes complicações, poderá ser necessário um tratamento cirúrgico. Nos casos de uma localização intestinal da doença, estes podem envolver a remoção das áreas afetadas do intestino e a junção das extremidades saudáveis. Nos casos em que isto não é possível, será feita a ligação da extremidade saudável do intestino a uma abertura na parede abdominal para a remoção das fezes. Estima-se que cerca de 75% das pessoas com doença de Crohn necessitem de uma intervenção cirúrgica em alguma fase da doença. No entanto, tratam-se, na maioria dos casos, de intervenções para resolver complicações. Isto porque a possível localização da doença de Crohn ao longo de todo o tubo digestivo e o fato das lesões nos episódios subsequentes não terem sempre a mesma localização das anteriores impedem que o tratamento cirúrgico seja curativo. Assim, embora na doença de Crohn a cirurgia permita uma melhora significativa da qualidade de vida dos pacientes, normalmente associada a um período prolongado de alívio dos sintomas, na maioria dos casos, voltam a manifestar-se episódios da doença, passado algum tempo. Os gastroenterologistas e os cirurgiões gerais são os médicos que podem ajudar no tratamento desta doença. Existem medidas de prevenção para quem sofre da doença de Crohn. Não existem efeitos diretos de um tipo de dieta na inflamação associada à doença de Crohn. No entanto, no tratamento desta doença, são, em regra, adotadas algumas medidas relativas à alimentação, que visam essencialmente ajudar a controlar os sintomas. Aconselha-se, normalmente, uma dieta de baixo teor em fibra ou, eventualmente, uma dieta líquida, nos casos mais graves. Poderá também ser necessária uma suplementação mineral, vitamínica ou de outros nutrientes, quando existam problemas associados à absorção destes elementos.